Durante 4 décadas, a polícia americana procurou por um assassino em série. Tanto tempo depois, um livro recém-lançado e um revolucionário teste de DNA conseguiram desvendar esse grande mistério. Este é o homem que acaba de ser preso. Ele está bem diferente destes retratos falados, mas há uma diferença de 4 décadas entre as imagens. O assassino em série ficou conhecido como Golden State Killer, ou assassino do Estado Dourado, como a Califórnia é chamada. Joseph James DeAngelo, um ex-policial, hoje com 72 anos de idade, é acusado de matar 12 pessoas, estuprar 45 mulheres, além de roubar 120 residências entre os anos 70 e 80. O caso, que ainda não havia sido solucionado, ganhou nova atenção das autoridades graças a um livro lançado no início deste ano, que deu origem a novas denúncias e pistas para a investigação. As autoridades suspeitavam que o assassino teria algum treino militar, mas DeAngelo nunca esteve entre os investigados, até surgirem novas provas graças a uma amostra de DNA deixada pelo assassino em um dos ataques. Um novo método para solucionar um velho crime. Este investigador já aposentado conta que os novos testes de DNA com amostras antigas geraram um perfil do assassino através de um banco de dados online que disponibiliza ao grande público a genealogia das famílias. Mas encontrar um assassino em série através da genealogia disponível em sites coloca em debate questões éticas e de privacidade. O advogado de direito afirma que não há proteção ao indivíduo. A polícia conseguiu chegar a Joseph DeAngelo porque parentes dele tinham fornecido dados genéticos, não ele. A perita Ruth Ballard explica que os policiais o vigiaram por 4 meses, esperando que ele descartasse algo de domínio público, como uma bituca de cigarro ou uma lata de cerveja que ele bebia para cruzar os dados genéticos. Take it back to the lab and try to generate a profile from that. A especialista diz que esta tecnologia tem sido uma ferramenta crucial na investigação de crimes. Na semana passada, DeAngelo compareceu a uma audiência para ser acusado formalmente da morte de um casal. A onda de crimes atingiu 10 cidades da Califórnia, lembra a promotora responsável pelo caso, que tinha 12 anos em 1976, época em que os moradores deixavam as portas de casa destrancadas. Ele entrava nas residências com máscara durante a noite e agredia sexualmente as mulheres em frente aos maridos e filhos. Jane foi uma das vítimas de Joseph. Ela morava perto de onde ele foi preso tanto tempo depois. Jane ainda tenta descobrir por quanto tempo ele a perseguiu e onde ele a viu pela primeira vez. Ela se lembra claramente do momento em que o agressor, mascarado, invadiu a casa dela. Ele tinha uma grande faca de açougueiro e apontou uma lanterna para os olhos dela. Mandou que se calasse ou a mataria. Shut up or I'll kill you. Outra vítima, Rose, chegou a ligar para a polícia, mas ele entrou pela janela da casa dela quase sem roupa e com o rosto coberto. A promotora contou que eles estavam procurando uma agulha no palheiro, mas tinham certeza de que a agulha estava lá. But we also all knew that the needle was there. O ex-policial não resistiu à prisão quando os agentes bateram na porta da casa dele. Os vizinhos estão chocados. Esta diz que a vizinhança sempre foi calma e familiar. Esta outra que mora do outro lado da rua também nunca desconfiou do vizinho. Karen mora na outra rua. Ela lembra da mãe e a avó contarem sobre os casos com muito medo na época. Jim mora a 2 casas de DeAngelo e diz que o vizinho parecia uma pessoa normal. Daqueles vovôs que passam o dia cuidando do jardim, de um barco e dos carros que tinha na garagem de casa. Joseph DeAngelo morava com uma das filhas e a neta adolescente. E o que Jim espera que aconteça agora? Ele quer que o vizinho passe o resto da vida na cadeia.
That was roughly during the time. Segundo o xerife, é possível que o suspeito tenha cometido os crimes enquanto trabalhava como policial. Applied for and got a job with the Auburn Police Department. D'Angelo foi expulso da corporação militar em 1979, depois de ser acusado de roubar um martelo e um repelente para cães em uma loja. Por 27 anos, ele trabalhou como mecânico perto de onde morava e se aposentou no ano passado. Este homem que trabalhava com ele está surpreso. Assim que viu a notícia na TV, este senhor foi tirar uma dúvida em um álbum da escola. Sim, ele e Joseph estudaram juntos e eram amigos. Ele disse que Joseph era tímido e muitas vezes ele o ajudou a fazer amizades, mas nunca suspeitou dele. Mas não foi apenas a tecnologia capaz de desvendar este grande mistério. Um livro recém-lançado no início do ano teve grande responsabilidade no caso. A polícia não deu crédito à obra de Michelle McNamara, mas disse que o livro dela ajudou muito. A escritora não viveu tempo suficiente para assistir à detenção de Joseph D'Angelo. Ela morreu subitamente em 2016, depois de vários anos investigando detalhes sobre os crimes. Michelle McNamara encontrou algumas vítimas, leu testemunhos e teve acesso a relatórios de autópsias. O viúvo da escritora, o comediante Patton Oswalt, comemorou a notícia neste programa de TV. Ele contratou um outro escritor investigativo para terminar a obra da esposa porque acreditava que esse era o desejo dela. Esta mulher foi a vítima mais jovem dele. Michelle tinha apenas 13 anos de idade. Eu só queria ser uma criança normal, diz ela. Em junho de 1979, D'Angelo invadiu o quarto de Michelle durante a noite, também usando máscara. Ele a ameaçou com uma faca e amarrou as mãos dela. Michelle lembra de todos os detalhes. Depois do abuso, D'Angelo matou o pai dela. It killed my father. A mãe de Michelle morreu 3 anos depois, sem saber quem era o assassino do marido dela. Quase 4 décadas depois, I cried because finally I had a face. Michelle diz que chorou quando viu o rosto do homem que matou seu pai. Ela não se importa que ele esteja velho ou fraco agora. Ela quer que ele pague por toda a dor de todas as famílias. Die with the weight of all of the pain of all of the families. Joseph D'Angelo pode receber a pena de prisão perpétua ou até mesmo a pena de morte. Uma caravana de imigrantes da América Central permanece na fronteira entre México e Estados Unidos na expectativa de conseguir asilo do governo americano. Eles procuram por um futuro melhor. Cerca de 200 pessoas esperam dia e noite para serem chamados pelo Serviço de Imigração. Muitos estão dormindo ao ar livre, com crianças pequenas. As autoridades americanas afirmaram que alguns conseguiram entrar ilegalmente no país, enquanto outros foram barrados. Eles estão acampados ao lado de um centro de processamento de imigrantes, na esperança de conseguir uma solicitação de asilo nos Estados Unidos. A caravana partiu de Tapachula, no sul do México, no início de abril, com cerca de 2.000 pessoas, uma travessia de mais de 5.000 quilômetros. A maioria deixou o grupo ao longo do trajeto, feito a pé, de carro ou ônibus. Muitos se estabeleceram em cidades do México ou agora tentam entrar nos Estados Unidos por outras formas. Quando soube da caravana, o presidente Donald Trump pediu a interrupção da viagem e ordenou a mobilização da Guarda Nacional na fronteira. As autoridades alfandegárias disseram que o porto já atingiu a capacidade total e que os imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos terão que esperar no México, enquanto as autoridades processam os que já estão nas instalações. O trâmite pode demorar meses. Estes imigrantes fugiram de seus países na América Central em busca de uma vida melhor e mais segura. Gabriela Hernandes é uma delas. A hondurenha foi expulsa pelas gangues que controlam a cidade onde ela morava. Eles ameaçaram matar um dos filhos dela. Edgardo também é hondurenho, tem 22 anos e também quer proporcionar um futuro melhor para os filhos. Assim como Gabriela, ele espera ter a chance de ser entrevistado. Ser chamado para entrevista significa que os agentes do serviço de controle vão avaliar o caso. As pessoas passam até 3 dias dentro da instalação de inspeção da fronteira, antes de serem transferidos para um centro de detenção, para depois determinar
determinar se o processo passa para um juiz de imigração. Quando são levadas para a detenção, muitas famílias são separadas. Kênia é da Guatemala. Os policiais de imigração falaram que é possível que os 3 filhos dela se separem. Não é o que ela espera, mas sem ter como voltar para o próprio país porque pode morrer, ela prefere aguentar o sacrifício. Por eso, pero para regresar a mi país a que me maten, prefiero aguantarme ese sacrifício. Maria é salvadorenha. Sem oportunidades, ela espera pela chance de falar para as autoridades que quer se mudar para os Estados Unidos, não porque quer, mas porque o crime a expulsou de casa. Porque a delinquência me sacou de minha casa. Jenny é cidadã americana, mora do outro lado da fronteira e está ajudando os imigrantes no lado mexicano. Estamos aqui para que eles saibam que estamos de braços e corações abertos. Um dia depois da caravana chegar à fronteira, o vice-presidente americano foi supervisionar a construção do muro, que irá separar os 2 países, e aproveitou para visitar os postos que estão recebendo os inúmeros pedidos de asilo de imigrantes da América Central. Mike Pence diz que os membros da caravana estão sendo explorados por traficantes e que a chegada deles é resultado da ineficácia das leis de imigração atuais. Mais de 3/4 de imigrantes de El Salvador, Honduras e Guatemala entre 2011 e 2016 não conseguiram asilo e Donald Trump promete dificultar ainda mais a situação. Isabel Rodrigues fugiu das gangues de drogas de El Salvador com os 2 netos pequenos. Ela pede ajuda para o presidente. Diz que quer trabalhar, não quer esmolas. Maria Madalena já tentou passar pela fronteira americana uma vez. Sem perder as esperanças, a salvadorenha diz que vai tentar quantas vezes forem necessárias. Para 2000 vezes vamos a regressar. Um dos organizadores da caravana afirma que o governo americano está negando a entrada de pessoas que pedem asilo legalmente, fechando a porta e punindo pessoas que querem salvar suas vidas. Y castigándoles por tratar de entrar por otra manera cuando son personas que vienen huyendo por su vida. Esta jovem hondurenha de apenas 22 anos chegou à fronteira no domingo com um filho de apenas 1 ano de idade. À noite, a temperatura chega a 10 graus e ela diz que tem passado frio. Ela e o filho dormem no chão. Ele teve febre, foi atendido por médicos, mas ela não quer voltar para casa. A jovem também foge da violência da cidade onde morava. Osmal Castro tem apenas 16 anos. Há vários dias dormindo na rua, ele diz que está bem. Os amigos já passaram a barreira, agora espera pela vez dele. Osmal fez a viagem sem a família, veio em uma caravana com os amigos. Vale a pena a espera? Ele diz que sim, confia em Deus. Osmal quer estudar nos Estados Unidos e ajudar a família. Para todos estes imigrantes, a esperança de uma vida melhor depende de um processo jurídico, o pedido de asilo. Um processo que pode durar anos. Os tribunais estão atrasados, com cerca de 700 mil casos. Desta grande caravana, 53 conseguiram dar entrada no processo. Para todos os outros, o jeito é esperar. Mark Zuckerberg falou pela primeira vez desde que deu explicações na Casa Branca sobre os escândalos envolvendo o Facebook. Durante uma grande convenção, ele falou sobre as novidades da plataforma dele, que inclui mais privacidade e até uma ferramenta para namoro. A aparição de Mark Zuckerberg aconteceu na Califórnia durante a F8, conferência anual do Facebook voltada a desenvolvedores. Ele falou sobre os problemas que sua empresa sofreu nos últimos meses, responsável por vazar dados de contas de mais de 87 milhões de usuários. O CEO da empresa trouxe novidades sobre privacidade na plataforma. Os governos norte-americanos e europeus já estão se movimentando para propor leis que dão mais controle aos usuários sobre o uso de suas próprias informações. O empresário disse que está adicionando um novo recurso de privacidade, evitando que mais usuários tenham os dados vazados. Eles terão a opção de desativar o armazenamento e apagar os dados já salvos. Dessa forma, o Facebook poderá continuar usando as informações para fornecer análises estatísticas a terceiros, mas não vai mais guardar os dados identificando a conta que deu origem a eles. Não foi divulgado quando o recurso estará disponível. No discurso, Zuckerberg se defendeu.
Não há garantias de que acertaremos. Vamos cometer erros e eles terão consequências e precisaremos consertá-los. Zuckerberg disse que demorou para eles identificarem a interferência russa nas eleições americanas. Agora, com eleições importantes na França, na Alemanha, o Facebook implantou novas ferramentas de inteligência artificial que identificam e derrubam contas falsas. Eles querem fazer mais. No pacote de novidades, o Instagram vai passar a ter chat de vídeo e filtros de realidade aumentada. Já o WhatsApp terá chamadas de vídeo em grupo. Até os óculos de realidade virtual da empresa ganham uma nova vida para tentar competir com a rival PlayStation. Mas a novidade mais comentada foi uma ferramenta para relacionamentos no estilo Tinder. Para uma empresa em que a ideia original era ligar pessoas online, a função de encontros só chega depois de 14 anos de vida. Preferências de namoro, interesses semelhantes e amigos em comum serão a base para a rede fazer as correspondências. O recurso de namoro será colocado em teste este ano. Zuckerberg deixou claro que a ferramenta foi projetada com privacidade e segurança. Mas ele não pode prometer que você vai conseguir um encontro. É um mundo difícil, ele brinca. Daqui a pouco no Conexão Flórida você vai ver. Um novo documentário na TV americana faz revelações sobre Elvis Presley. É já já.